Meus amigos, tem vídeo, né? Tem pós-jogo, né? Que você quer chegar aqui, né? Acho que todo torcedor assim, né? Quer chegar, quer falar um monte de coisa, não sei o quê. Hoje é o contrário, sinceramente. Hoje é aquele tipo de vídeo, né? Porque eu nem queria nem gravar. É o tipo de dia, de situação, de momento que eu não queria falar era nada, sabe? Porque a gente já fala todo dia, é as mesmas coisas de sempre, né? É as mesmas coisas de sempre, entendeu? E ontem, mano, São Paulo tomou nada mais, nada menos do que um 6-0, né? Que é uma das maiores derrotas, uma das maiores vergonhas da história do São Paulo. Vocês têm noção do que aconteceu ontem? Vocês têm noção do que aconteceu ontem? 6-0 pro Fluminense em cima do São Paulo. 6-0. Nenhum time no mundo perde 6-0 por acaso. Né, por acaso. A não ser que o time seja o Real Madrid ou seja um time da Série D, né? Quando tem uma diferença de outro mundo. Aí tudo bem. Mas não é o que aconteceu antes, né? Quando tem uma diferença assim de outro mundo de um time para o outro, né? Nenhum time perde 6-0 por acaso. Entendeu? Ontem foi um tipo de derrota que diz muito mais sobre o extracampo do que sobre o campo especificamente. É um tipo de derrota que mostra, né, o que é a gestão do São Paulo. Entendeu? É claro que o técnico tem culpa que a escalação foi péssima, né, com decisões péssimas. É claro que os jogadores entrarem em campo também têm a sua parcela de culpa. Agora, ninguém perde 6-0 por acaso. Tem nome e sobrenome isso. É um tipo de derrota, né, institucional. Institucional. Não foi que o time de futebol perdeu de 6-0, não. É uma derrota institucional. Entendeu? Ninguém perde 6-0 assim. O Fluminense para o São Paulo, não existe a diferença para ser 6-0. Não existe isso. Mesmo com o tanto de desfalque que o São Paulo tem. Entendeu? É claro que cada um tem sua opinião. Ah, que os caras entregaram, que os caras estavam de sacanagem. Não sei. Mas óbvio, quando acontece um tipo de coisa como aconteceu ontem, se há precedentes para várias interpretações. Os caras entregaram, estão de sacanagem, né? Ouvi que os jogadores que estão no DM nem estão machucados, estão fazendo migué. Então, tipo assim, cada um, irmão, vai ter sua opinião, né? Vai abrir precedentes para 1 milhão de coisas pelo que aconteceu ontem, né? É o Luiz Gustavo falando o que fala, né? É o Rui Costa rebatendo, que a gente vai comentar daqui a pouco o que ele falou depois da declaração do Luiz Gustavo, entendeu? É uma derrota, um vexame institucional. Ninguém perde 6-0 à toa, entendeu? A gente sabe muito bem como é que é o futebol. Só que nenhum time perde 6-0 à toa. É uma derrota institucional, né? Uma das maiores vergonhas da história do São Paulo e reflete bem o que é a gestão do São Paulo, né? É uma derrota justa pelo que é o São Paulo hoje e pelo que é a gestão do São Paulo. A gestão do São Paulo no todo, né, pegando os 2 mandatos aí, é um lixo, né? É a pior gestão da história do clube. O ano de 2025 especificamente, não, é um negócio assim nojento, né? O que a gente fala aqui todo dia. Tipo assim, tudo errado, né? Tudo errado. O Rui Costa, que deu entrevista ontem depois do jogo, né, rebatendo o Luiz Gustavo, que a gente vai falar sobre isso, né? Aí ele chega lá na coletiva que ele deu, acho que uma semana atrás, falando que o São Paulo é referência. Ele falou que o São Paulo é referência. O executivo de futebol falou que o São Paulo é referência. Esse São Paulo que a gente viu ontem falou que é referência. O time que não paga o salário dos jogadores em dia, o time que toma transfer ban, inclusive o primeiro transfer ban da história do São Paulo foi nessa gestão, tá? A gestão inteira, como eu falei, atrasando o salário do jogador, entendeu? Compra jogador e não paga, né? Compra jogador e não paga, demora para pagar. É a gestão que dá entrevista, né, senhor Rui Costa, senhor Casares, e fala que é normal ter 15 jogadores machucados. Eles falam que não, para eles é azar, né? Coisas, pô, São Paulo é o clube mais azarado do mundo, né? Só acontece com São Paulo. O Fluminense ontem tinha 2 jogadores machucados, 2, a gente tinha 13. Né? Você pode ter 15 desfalques, mas lesão eram 13. Entendeu? Um time entrou em campo ontem com 2, entrou em campo ontem tendo menos 2 jogadores por lesões, e o outro entrou em campo com menos 13 por lesões.
Entendeu? Mas segundo o Rui Costa, o Casares, é coisa do futebol, faz parte. Deve ser só azar, né? O São Paulo deve ser o clube mais azarado do mundo, né? Pô, coitado, a gente é o coitadinho. Né? Como é que pode, né, cara? A vida é fazer isso pro São Paulo, né? Só a gente é o só acontece com a gente, como é que pode? Né? É a gestão que vale lembrar, tá? Que deu golpe, né? O seu caso deu golpe, você é golpista, que você deu golpe no estatuto para ter o segundo mandato, porque não podia ter reeleição, né? Não podia ter reeleição e deram um golpe, mudaram o estatuto para poder ter reeleição que não podia. Deram um golpe com você no comando do clube, né? Você, conselheiro, sócio, vocês que deram o golpe lá para mudar o estatuto, tá? Você é um golpista, tá? Vocês deram um golpe no estatuto do clube. Isso não é o que eu tô falando, não. Isso é um fato que aconteceu. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Um golpe. Tá? Você, Casares, pegou o estádio, a nossa casa, e deu para a empresa para entupir de show e a gente tem que jogar na Vila Belmiro. Né? Para 6 mil pessoas, 5 mil pessoas. E que, inclusive, você não foi, né? Nem um jogo na Vila você foi. Se não me engano, você foi no primeiro. Depois não foi mais, né? Que estranho. Né? Não sei se estava com medo de protesto, de ser xingado, de ouvir umas críticas, né? Porque no Instagram, que é no Instagram, o cara não deixa nem os comentários abertos, porque sabe que vai ter crítica, ele não consegue ver a crítica, né? Deixa tudo trancado, não aparece. Imagine pro estádio acompanhar o time. Né? É o mesmo presidente que, inclusive, né? Essa ideia é tão absurda que nem as pessoas que apoiam ele concordaram com esse projeto, se é que pode chamar de projeto, né? Que é vender Cotia. Né? Queriam vender 30% de Cotia, né, por 250 milhões de reais. Um negócio escandaloso, né? Isso é tão lixo, tão vergonhoso, tão sujo, que nem as pessoas que o apoiam no São Paulo aprovaram essa ideia do FIP de Cotia, né? A maioria não aprova esse FIP, né? E por isso que não foi votado no conselho ainda, porque a maioria não aprova, né? Essa é uma das coisas um negócio tão escandaloso, tão bizarro, que nem as pessoas que apoiam ele concordam com esse negócio, né? Essa gestão do São Paulo, 15 machucados, o time não tem estádio, quer vender a base, né? Vender a porcentagem das categorias de base do clube por dinheiro de pinga, os garotos de Cotia que tiveram aí, né, que foram campeões da Copinha, venderam tudo pro preço de banda, doaram, né, os garotos aí, né, doaram os garotos aí, né, para a Europa. Um vendeu por 5 milhões de euros, outro por 6, outro por 7. Um negócio escandaloso, entendeu? É uma diretoria que ela não tem um pingo de credibilidade, né? Um pingo de credibilidade, um pingo de respeito. Ninguém dentro do São Paulo respeita a diretoria. Jogador nenhum do São Paulo respeita a diretoria. Eles não têm credibilidade com jogador nenhum, né? E acho que isso ficou bem claro ontem na entrevista do Luiz Gustavo. Né? Vocês não têm credibilidade, vocês não botam a cara. Vocês não têm vergonha. Entendeu? Casares, se você tivesse um mínimo de receita. Se você fosse São Paulino mesmo, né, se você tivesse um mínimo de hombridade, né, de receita, de vergonha na sua cara, você renunciava. Entendeu? Impeachment, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, não tem como acontecer, porque para ter impeachment, para quem não sabe, tem que ter acontecido alguma coisa ilegal, algum crime comprovado. Aí, impeachment, acabou, não tem como. Aí tira ele. Mas não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Então, se você tiver um pingo de vergonha na sua cara, um pingo de hombridade, de respeito, que eu acho difícil você ter, né? Hoje, na sexta-feira pela manhã, a primeira coisa que você tinha que fazer era convocar a entrevista coletiva e renunciar. Falar, eu perdi de 6-0 ontem, né? A instituição, né, que eu tomar as decisões, né? Tomou de 6-0, né, ontem, e eu não tenho competência, não tenho capacidade de estar à frente do São Paulo. Você não tem, porque tudo que acontece é culpa sua. Entendeu? E vale lembrar também, né, que eu falei das, né, transferban, salário atrasado, FIP de Cotia. Esqueci de falar, né? Acabou de tirar o jogo do Morumbi contra o Inter, né? Porque ia ter protesto, ele tirou o jogo do Morumbi para colocar na Vila, né? Quis se dando o time, quis se dando a parte financeira, né? Quis se dando o São Paulo vai se classificar sei lá para onde. Ele não quer saber disso, ele quer saber que vai ter protesto no Morumbi, então eu vou tirar o jogo do Morumbi, bota na Vila, né? Para abafar um pouquinho, para diminuir, né, esse protesto aí. Ele acabou de fazer isso, acabamos de comentar isso a semana inteira. Entendeu? É um covarde. Entendeu, cara? Então, tipo assim, se tivesse um pinguinho de vergonha na cara, renunciava hoje. E agora, né, curioso, tô gravando esse vídeo aqui
2 da manhã. Até agora nenhum post no Instagram, né? O dia inteiro em rede social, fazendo post, né? Aparecendo com isso aqui. Sempre quando ganha, posta uma foto com o jogador. Não posta nada até agora, rapaz. É? O jogo foi, né? Acabou 10 e pouco da noite o jogo. Tô gravando 2h30 da manhã. Até agora nada de post no Instagram. O que aconteceu, será? Ah, eu esqueci, né? Que eles só aparecem quando ganham. Né? Eles, o Casais, o Belmonte, é só quando ganha que eles aparecem. Aí posta fotinha abraçando o jogador. Né? Quando ganha, mas quando perde ninguém nem vê. Entendeu? Até no Instagram, que fica o dia inteiro no Instagram, né? Faz um monte de post que ele é blogueiro. Nem no Instagram aparece quando perde. Entendeu? Inclusive, vocês sabiam que, de novo, rapaz, eu pensei que era só jogo em casa, né? Na Vila, que o presidente e o diretor não ia. Ontem também, no Rio contra o Fluminense, não tava nem o Casares e nem o Belmonte, não foram pro jogo, largaram de vez mesmo, né? É um clube largado. É um clube largado. Inacreditável, mano. Inacreditável, mas assim, zero surpresa, zero surpresa. Zero surpresa. É uma derrota justa pelo que é a gestão, uma derrota justa pelo que é o ano administrativo do São Paulo. Vocês sabem que o São Paulo... Vamos separar as coisas aqui, O São Paulo, modelo associativo, vamos dizer assim, né? As pessoas que gerem o São Paulo, comandam o São Paulo, sabe o que vocês mereciam? Vocês mereciam rebaixamento, que é o que merece. As coisas que vocês fazem com o clube era digno de rebaixamento. Por isso que eu falei que o 6-0 de ontem não surpreende, entendeu? Isso aqui, ó, nunca mereceu, e se Deus quiser, tenho muita esperança que um dia que nunca caia, entendeu? Que nunca seja rebaixado. Nenhum torcedor de São Paulo merece, né, ver que um dia o clube seja rebaixado. Mas vocês mereciam. Entendeu? Casares, Belmonte, seu Muricy que tá no meio também, Chapecó, Nelson, não sei o que esses caras fazem no São Paulo. Vocês mereciam ser rebaixados. Só que só vocês. Tá? Só vocês. Eu não, a torcida não, esse escudo aqui não. Mas vocês mereciam. Entendeu? Eu espero que isso nunca aconteça. Porque se acontecer, vocês vão ser os menos afetados, podemos dizer assim, né? Porque o clube vai para a Série B, o torcedor vai estar lá, né? Vai passar por esse vexame, mas vocês vão falar de vocês, né? Com o poder de vocês, né? Um dia vocês vão embora também, vocês não vão pagar por nada que vocês fez, né? Tipo assim, o menos afetado no final de tudo vai ser vocês. Então, né? Eu nunca vou querer que o São Paulo seja rebaixado. Se Deus quiser, nunca vai ser. Mas vocês mereciam, tá? As pessoas que estão lá mereciam. Isso aqui nunca, só para deixar bem claro. Tá? Até porque eu não sou das pessoas que falam, nossa, o São Paulo tem que cair para ser reestruturado. Nada a ver. Nada a ver. A diretoria merece. É uma pena que não tem como separar, né? Que se a diretoria cair, cai São Paulo, porque é tudo junto. Não é? Mas vocês mereciam, tá, Casares? Você merecia um rebaixamento. É isso que você merecia. Entendeu? É isso que vocês mereciam. O São Paulo não merece, esse escudo aqui não merece, a torcida não merece, mas você merece. Pelo tanto de mal, né, que vocês fazem pro São Paulo. Pelo tanto de incompetência, de sacanagem que vocês fazem pro São Paulo. Entendeu? Um bando de incompetente, um bando de frouxo. Pegaram um cara que nem do futebol é. Olha o nível, cara. O quão é baixo esse cara. Pegou um cara, que é o Márcio Carlos Magno, tem nada a ver com futebol, nem do futebol é. Ele pegou o Márcio Carlos Magno e botou dentro do CT da Barra Funda. Sabe por que ele botou? Porque ele tá de briguinha com o Belmonte, né? Por causa de política, né? Um foi para um lado, outro foi para o outro. Aí o Casares foi lá e fez o quê? Pegou o Márcio Carlos Magno, deu poder para ele e botou ele dentro do CT da Barra Funda. Aí os jogadores têm que conviver com gente lá que os caras nunca nem viram na vida dele, que nem do futebol é, que é o Márcio Carlos Magno. Entendeu? E adivinhe, não teve coragem para demitir o Belmonte. Até hoje não demitiu o Belmonte. Por que não demitiu? Porque ele é frouxo. Porque ele tem medo. Entendeu? Vale lembrar, tá? Eu não esqueço, minha memória é muito boa para essas coisas. Não sei se foi em 2024 ou se foi em 2023. Acho que foi em 2024. O Baby, o líder da Independente, que é a principal organizada do São Paulo, ele participou de um podcast e o Baby falou, tá? Não foi fulano, ciclano, que ouviu, não sei quem, não. O Baby, que é líder da Independente, que entra no CT, que conhece muita coisa, e tem até poder, né? Porque a Independente tem poder dentro da gestão do São Paulo. Você pode achar certo, pode achar errado, mas tem.
O Baby, que é o líder da principal organizada do São Paulo, que tem poder dentro da gestão, tem poder dentro do clube, o Baby falou, tá no YouTube só procurar, ele falou que o Casares e companhia, né, o Casares e sua gestão, né, colocou a Independente para demitir o Rogério Ceni do São Paulo. Entendeu? O cara não tem culhão, não tem credibilidade, não tem vergonha para demitir ninguém. Entendeu? Belmonte tá lá, demitiu? Nada. Tá lá, um pro lado, outro pro outro, briga política, né? E o São Paulo que se exploda. Não demitiu até agora, cara. Entendeu? Não demitiu até agora. O Rogério Ceni não teve coragem de mandar embora. Teve que chamar a organizada para organizar demitir o Rogério Ceni. O Baby falou isso, não é o que eu tô falando. O presidente da Independente que falou isso, não fui eu que tô falando. Tá? Tá no YouTube, em algum podcast aí que ele deu entrevista, tá aí. Entendeu? Tá ouvindo isso? Só procurar o que vocês acham. Entendeu, cara? Tipo assim, negócio inacreditável, o quão sujo, né? O quão baixa é Casares e companhia. Porque se eles fossem incompetentes, talvez a gente estaria numa situação melhor ou menos pior. Né? Mas não, eles são incompetentes, eles são sujos, eles são baixos. Entendeu? O que a gestão do Casares fez em 2025, irmão, é um negócio assim que eu nunca vi na minha vida. Tanto é, né, que ele ganhou o rótulo merecidamente de pior presidente da história do São Paulo. Eu só espero, né, que esse 6-0 de ontem, né, e o 6-0 e também a entrevista do Luiz Gustavo, ela sirva para mudar alguma coisa no São Paulo. Não é possível que vai ter um vexame que aconteceu ontem e um jogador do time, ou melhor, o líder do grupo, sempre bom lembrar, tá? Que o líder ali é o Luiz Gustavo, da entrevista que deu, e hoje, sexta-feira, todo mundo acordar como se nada tivesse acontecendo. Eu espero que alguma coisa aconteça. Que alguma mudança tenha. Não dá mais. Tá? Casares, Belmonte, Muricy Ramalho, Nelson, né, o Nelsinho, o Chapecó, vocês não têm, irmão, capacidade nenhuma de estar no São Paulo. Vocês só prejudicam o São Paulo. Entendeu? O que o Casares tinha que fazer hoje, sexta-feira, é convocar uma coletiva e renunciar ao cargo. Ter um pingo de vergonha na sua cara e renuncia. Você não tem capacidade nenhuma de ser presidente de São Paulo. O que é que falta mais? Falta o rebaixamento, é o que falta. Né? Porque já destruiu tudo. A dívida que pegou em 400 e poucos milhões está em 1 bilhão. Né? Acabaram de estourar o orçamento do FDIC, né? Que era... Né, tá, não vou lembrar agora qual era o valor do orçamento, mas estouraram em 91 milhões. Gastaram 91 milhões a mais do que estava previsto no orçamento. Né? Fora como eu falei, né? Aumentou a dívida, não paga jogador, compra jogador e não paga, transfer ban, né? Querendo vender aí 30% das categorias de base, fora o golpe que deu lá atrás para ter mais um mandato. Cara, um lixo. Tipo assim, um monte de sujeira. De coisa suja. Né? Tirando o time da sua própria casa, do seu estádio, para entupir o estádio de um monte de show. Né? Por dinheiro de pinga, se fosse um dinheiro que fosse, né? Pô, um dinheiro que ia fazer diferença, beleza, a gente até entendia, passava um pano, ó, a gente vai jogar na sua casa, pelo menos vai entrar a grana aí que vai ser importante e considerar para São Paulo. Não muda porra nenhuma. Não consegue nem pagar a porra do direito de imagem dos jogadores. Entendeu? Nem o salário dos jogadores os caras pagam em dia. Vocês não têm credibilidade nenhuma, cara. Entendeu? Nenhum jogador do São Paulo que tá na equipe do São Paulo respeita vocês. Tá? Vocês não têm moral com ninguém lá. Né? Aí o Rui Costa, o bonitão do Rui Costa, falou: não, amanhã vou ter uma conversa olho no olho com o Gustavo. Meu filho, tu não tem nem cara pra tu chegar no elenco e conversar olho no olho com os jogadores. Vocês não pagam nem os caras, velho. Que credibilidade vocês têm para chegar e conversar com os caras? Vocês não podem nem cobrar os jogadores porque vocês não pagam nem o salário deles. Entendeu? Complicado, né, rapaz? Complicado demais essa situação aí. O São Paulo precisa... Não é hoje, daqui acho que ontem foi a última gota d'água, né? Foi a gota d'água hoje tudo. São Paulo precisa de novo comando. São Paulo precisa de novo diretor de futebol. São Paulo precisa de novo presidente. São Paulo precisa de nova gestão. São Paulo precisa de um novo comando de futebol. Porque o que estava lá, eles destruíram o clube primeiro e depois largaram. Né? Porque os dois, né, o Casares e o Belmonte, que são os dois principais, né, presidente e diretor, os dois largaram.
né? Destruíram o clube, aí cada um foi pro lado politicamente e nem pros jogos vão mais. Nem acompanhar a delegação do time nos jogos eles vão mais. Porque eles largaram. Eles abandonaram, né? Ontem depois já estavam pichando lá o Morumbis lá, né? Os muros do Morumbis, pichando. Um monte de pichação lá, né? Com protesto. Como é que vocês vão receber a torcida do São Paulo no próximo jogo contra o Inter? Que eu nem sei quando é, deixa eu ver aqui, porque no final de semana tem Libertadores, né? Aí eu acho que nem tem rodada de brasileiro, entendeu? Inclusive uma coisa que eu lembrei aqui agora, né? Que eu vi até muita gente falando, que eu até esqueci, né? Que é tanta coisa, né? O jogo foi ontem na quinta-feira, né? É sempre bom lembrar aonde, né, que a gente viu, né, Você sabe que o Casares estava na quarta-feira? Vocês lembram já que ele estava na quarta-feira, não lembra? Na quarta-feira, o dia que antecedeu, né, uma das maiores derrotas da história do São Paulo, que foi ontem contra o Fluminense. Vocês lembram onde o Casares estava na quarta-feira? Um dia antes do jogo de ontem? Ele estava dando palestra de gestão na CBF, né? Inclusive, eu queria saber quem que inventa esse tipo de coisa, né, cara? Porque os caras convidaram lá, né, não vou lembrar agora o nome do presidente do Corinthians, né, o presidente do Corinthians, o Casares, presidente de São Paulo, e o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. Três dos piores presidentes da história do futebol brasileiro e dos seus times, né? Aí pegaram os três e botaram para dar uma palestra de gestão. Eles não sabem nem o que significa a palavra gestão, entendeu? Eu não sei se é o Samir Chaldi que faz isso, né? Que é a pessoa que escolhe. Não, vamos fazer aqui uma palestra de gestão. Vamos chamar o Casares do São Paulo. O que tem na cabeça desses caras para fazer isso, cara? Nunca vi um negócio desse na minha vida, mano. O que é que o Casares e o Marcelo Teixeira fizeram na vida deles no futebol para dar palestra de gestão, cara? Cara, complicado, né, rapaz? Complicado demais. Eu quero saber o que é que vai acontecer no jogo contra o Inter na Vila Belmiro. Isso eu quero saber. Quero saber como é que vocês vão receber a torcida do São Paulo no jogo lá da semana que vem, né? Esse jogo vai ser no dia 3, né? Contra o Inter, na semana que vem, dia 3, né? No final de semana o São Paulo não joga. Até porque o Inter joga hoje sexta, né? Então joga só na semana que vem aí. Quero ver o que é que vocês vão fazer para receber a torcida do São Paulo na Vila Belmiro. O Casares não deve ir, né? Porque ele nunca vai, né? Só quando ganha, né? Aí ele posta foto com o jogador, vai pro estádio, porque quando perde, quando passa um vexame desse, ninguém deve ver. Até agora, 0 post, nada no Instagram.